Boa tarde. Está me ouvindo? Estão ouvindo bem? Tá bom. Hoje eu vou falar sobre Bezerra de Menezes, mas não vou falar a biografia dele, tá? Vou falar sobre os lindos casos de Bezerra de Menezes, tanto dele encarnado quanto ele desencarnado, tá? Tem casos aqui que muita gente não conhece ainda, né? Deixa eu colocar aqui. Então, Bezerra de Menezes nasceu em 29/8, de 1831, na freguesia do Riacho do Sangue, numa fazenda, no estado do Ceará. Formou-se em medicina aos 25 anos na cidade do Rio de Janeiro. Casou-se em 1858 com Maria Cândida Lacerda, com quem teve 2 filhos. A esposa desencarnou alguns anos depois, deixando os 2 filhos pequenos, e Bezerra casou-se com a irmã de sua esposa, com quem teve 5 filhos, e esta o acompanhou até o seu desencarne. Bezerra de Menezes era de família rica, O pai dele era um grande fazendeiro. Só que quando Bezerra alcançou a idade para poder estudar fora, fazer uma universidade, o pai já não tinha recursos. Porque o pai e a mãe eram pessoas muito boas, ajudavam toda a comunidade ali. E é claro que ele ajudava essa comunidade, essas pessoas, e essas pessoas não tinham como pagá-lo, E eles dependiam da venda de gado, enfim, da agricultura, e dependiam do que fazia no futuro, porque na roça você planta hoje, E aí você depende de colher aquilo, ou você depende daquele gado crescer, ou da venda daquele gado lá na frente, para você poder ter um recurso, Então ele começou a usar recursos antes de vir o recurso para ele, para ajudar as pessoas. Aí, infelizmente, ele acabou falindo. Mas ele era um homem tão bom, o pai dele, ele era um homem tão honesto, tão correto, que os credores falaram para ele assim: não precisa nos pagar. Não precisa. Ele falou: não, agora eu vou ser só administrador de tudo isso aqui que é de vocês. Eu não vou pegar mais um centavo daqui, a não ser o necessário para minha família não passar fome. E o pai dele fez isso até o fim. E pagou todos os seus credores. E pegava somente o necessário para a família. Então, Bezerra de Menezes, quando foi estudar no Rio de Janeiro, não conhecia ninguém, não tinha recursos financeiros. A família fez uma vaquinha, e com esse dinheiro ele pôde fazer a viagem até o Rio, pagar lá um tempo de estadia e alimentação, mas depois ele tinha que se virar, porque não tinha mais recursos para que ele pudesse ficar ali estudando. Ele nunca comprou um livro de medicina, porque ele nunca teve condições financeiras para isso. Todo o estudo que ele fez foi na biblioteca, do Rio de Janeiro. Então, ele nunca teve um livro, ele nunca saía para se divertir, ele sempre ficava estudando, se preparando cada dia mais, dentro do curso dele. Nós sabemos que medicina é uma área de muito estudo, de muita dedicação, e é uma área cara também. Só que ele, naquela época, ele dava aulas particulares, durante o período que ele não estava na faculdade, para poder ajudar a pagar o seu aluguel, porque ele morava num quarto, a pagar o seu aluguel e a manter a sua alimentação. Então, teve um dia que ele não tinha dinheiro para pagar esse quarto que ele morava. Ele não tinha ainda o dinheiro todo, ele tinha só uma pequena parte. E nisso, ele falou: meu Deus, como é que eu vou pagar o aluguel? Aí, nisso aparece um rapaz batendo na porta dele, um estudante. O senhor você dá aula particular? Falou para ele, Ele falou: dou. Então, eu estou interessado em 2 matérias. Tem como você me dar essas aulas? E falou as matérias para ele. Ele falou: olha, eu não tenho muito conhecimento nessas matérias, mas eu vou me preparar para poder te administrar essas aulas. Aí o rapaz falou para ele assim: quanto que é? Eu já vou te pagar. Ele falou: não precisa me pagar, porque ainda vou me preparar para fazer as aulas. Ele falou: não, se eu não te pagar agora, eu vou acabar gastando esse dinheiro, porque sabe como é que é o Rio de Janeiro, As festas, a gente acaba gastando a mesada toda. Porque é claro que os estudantes que ali estavam, todos eram de famílias bem de situação e viviam de mesadas, Os pais que pagavam tudo para eles, Aí Bezerra aceitou o dinheiro adiantado.
Só que esse rapaz nunca apareceu para ter essas aulas. Nunca. Ele nunca viu esse rapaz novamente em lugar nenhum. Né? Então, todos creem que foi uma providência divina para que ele conseguisse pagar o seu aluguel e ainda passar um tempo ali sem tantas dificuldades. Né? Ele foi cirurgião-tenente do Corpo de Saúde do Exército, sócio efetivo da Academia Nacional de Medicina, vereador para a Câmara Municipal da Corte e seu presidente, deputado da Câmara Federal, membro efetivo e honorário da Sociedade Auxiliar da Indústria Nacional, membro do Conselho de Sociedade Propagadora da Belas Artes, membro do Liceu de Artes e Ofícios, presidente da Sociedade de Beneficência Cearense, presidente da FEB em 1889, vice-presidente em 1890 e 1891 e novamente presidente em 1895 até o seu desencarne em 1900. Então, Bezerra de Menezes era um homem muito culto e um homem muito participativo da sociedade. Ele estava sempre adiante de grandes projetos, sempre trabalhando muito, né? Além dos seus pacientes, além do consultório que ele sempre ia fazer o seu trabalho com as pessoas que não tinham condições. Muitos casos foram contados em entrevista com a senhora Fausta Bezerra Silva, sobrinha neta de Bezerra de Menezes. Na tarde do dia 9 de 8 de 1962, a mesma já estava com 74 anos de idade e diz ser médium de vidência e audiência desde criança e que quando Bezerra desencarnou, ela já estava com 12 anos de idade. E lembra perfeitamente do dia, disse que uma multidão de todas as crenças e classes sociais acompanharam o translado do corpo até o seu sepultamento no cemitério São Francisco Xavier, no Rio de Janeiro. Essa sobrinha de Bezerra tinha um caderno que ela anotava os casos que aconteceram com Bezerra. Então, Ramiro Gama, que é o autor deste livro aqui, esse livro foi idealizado em 1937. Ele foi feito, esse livro aqui, Os Lindos Casos de Bezerra de Menezes. Então, Ramiro Gama foi até a casa da sobrinha de Bezerra de Menezes, que era uma das únicas sobreviventes da família, ali ainda, né? E como ela presenciou no meio familiar os parentes contando sobre Bezerra de Menezes, as situações, os casos, ela foi guardando aquilo com ela. E já moça, ela anotou tudo em um caderno. E foi verificar se realmente foi verdade tudo que contavam. Então, ela foi comprovando esses casos com as pessoas na época e foi escrevendo esses casos no seu caderno. Então, nesse livro aqui tem muitos casos que a gente não conhece e que são verídicos e que foram ditados por ela, pela sobrinha de Bezerra de Menezes. Em um domingo de abril de 1942, na cidade de Miguel, no estado do Rio de Janeiro, no Centro Espírita Joana d'Arc, depois de falarmos sobre os lindos casos de Bezerra de Menezes, veio ao nosso encontro um senhor aparentando mais de 60 anos, ainda muito emocionado, nos dizendo que era Otávio, filho de Bezerra de Menezes. Segue abaixo o trecho de suas palavras. Otávio, ele era apelidado como O Barão, esse filho de Bezerra de Menezes. O Senhor deu-me o verdadeiro perfil espiritual de meu pai. Senti-lhe a presença e a satisfação de vê-lo recordado como o deseja. Através dos testemunhos que deu junto a Jesus, muito emocionado, disse que só depois que o pai desencarnou, que ele e sua família verificaram o anjo que ele fora e é para todos. Muitas vezes eu mesmo o achava descuidado com o futuro, porque não se enriquecia, não aumentava suas posses, não lutava para nos deixar alguma fortuna. Mais tarde compreendi que herdamos um nome limpo e iluminado, pelos serviços cristãos realizados em favor do próximo. Hoje, já sentindo-me à beira do túmulo, arrependo-me de não ter seguido os seus exemplos, mas algo deixou em mim a certeza consoladora e certa de que não há em verdade glória maior senão a de ser bom. Por que ele fala isso? Porque Bezerra, gente, era pobre. Bezerra não tinha nada, absolutamente nada.
Às vezes faltava até o que comer na casa dele. Por quê? Não que ele era descuidado, é que tudo que ele ganhava ele dava aos pobres, aos necessitados. Ele atendia no consultório pessoas que tinham condições e pessoas que não tinham condições. Mas adivinhe quem mais que ia no consultório dele? As pessoas que não tinham condições. Então, o que arrecadava ali diariamente era muito pouco. E aquele pouco que arrecadava, ele passava para aqueles que estavam ali, sem condições nenhuma, sem ter o que comer, sem ter como comprar um medicamento. Então, ele acabava não levando nada para casa. Tanto que a esposa um dia chegou para o sócio dele, um senhor que também clinicava com ele ali no mesmo local, e pediu para ele para que guardasse o dinheiro das consultas pagas, colocasse um envelope que ela viria pegar uma vez por semana aquele dinheiro. Porque senão eles acabam ficando em dificuldades, né? Só que muitas vezes até o próprio sócio dele, o amigo dele, não conseguia guardar o dinheiro, porque a necessidade era tão grande que ele mesmo acabava dando o dinheiro para Bezerra dar para aqueles irmãos que precisavam, né? Então, Bezerra de Menezes realmente, eu falo que Bezerra de Menezes foi uma exceção. Foi o único médico pobre que a gente conheceu, né? Porque nós sabemos que a medicina, é claro, é cara para se fazer, né? A pessoa estuda a vida inteira, nós já sabemos disso, mas é claro que tem um retorno bom também, dependendo da clínica que você faz, como você trabalha, né? A sua seriedade. Mas Bezerra realmente ele veio com a missão de ajudar essas pessoas com o seu conhecimento, com a medicina que ele tanto amava e que ele tanto estudou para poder auxiliar os mais necessitados, né? Apostolado da medicina. O médico não tem o direito de terminar uma refeição, nem de escolher hora, nem de perguntar se é longe ou perto, quando um aflito lhe bate à porta. O que não acode por estar com visitas, por ter trabalhado muito e achar-se fatigado, ou por ser alta noite, mal o caminho ou o tempo, ficar longe ou no morro, o que sobretudo pede um carro a quem não tem nem como pagar a receita, ou diz a quem chora à porta que procure outro, esse não é médico, é negociante da medicina, que trabalha para recolher capital e juros dos gastos da formatura. Esse é um desgraçado que manda para outro o anjo da caridade que lhe veio fazer uma visita e lhe trazia a única espórtula que podia saciar a sede de riqueza do seu espírito, a única que jamais se perdera nos vais e vens da vida. Esse texto foi Bezerra de Menezes que deixou, né, para a posteridade. Um texto muito atual, né, porque, infelizmente, a medicina realmente é um negócio, um grande negócio. Um grande negócio. E hoje nós temos uma fábrica de doentes e uma indústria de médicos, né? Hoje nós não somos pacientes, nós somos uma perna, nós somos uma coluna, nós somos um braço, somos uma cabeça, um pé, né? Nós não somos mais o paciente. O médico agora é médico de órgãos, né? Não existe mais aquele médico de família, aquele médico que te examina todo, que se interessa, né, pela sua saúde, não. Hoje, infelizmente, a medicina realmente virou um grande negócio, né? Muitos, claro, exercem a medicina com amor, com lealdade, mas muitos realmente só exercem pela questão financeira mesmo, né? Tem alguns casos de Bezerra, esse é um deles, tá? Doação de uma carroça de alimentos à casa de Bezerra de Menezes. Bezerra de Menezes, certo dia, a esposa chegou para ele e falou: Bezerra, hoje nós não temos nada na despensa para poder dar para as crianças. Aí ele olhou para ela e falou: senhora, eu também não tenho nada hoje para deixar em casa, né? O único dinheiro que eu tinha ontem eu já deixei para aqueles que estavam necessitados. Mas vamos confiar. Vamos confiar porque Deus não desampara. E nisso ele foi trabalhar. Assim que ele sai para trabalhar, eis que chega lá
uma carroça cheia de alimentos. E ela fala, mas quem mandou isso daí? A pessoa não quis se identificar, apenas mandou entregar na residência do Dr. Bezerra de Menezes. Aí ela achou que era Bezerra que tinha mandado aquela carroça de alimentos para casa. Quando Bezerra chega à noite, ela fala, mas Bezerra, você não precisava ter mandado tanta coisa para casa, não temos onde guardar tantos mantimentos. E naquela época não tinha geladeira, né? Não tinha geladeira, não tinha recurso nenhum para você armazenar nada. Era muito difícil armazenar alimentos naquela época, né? Ele falou, mas minha senhora, eu não mandei nada para casa. Aliás, eu vinha pensando o que nós iríamos fazer, porque eu não estou trazendo nada para casa. Hoje não entrou nada de dinheiro. Mas vamos agradecer àquele que mandou, que foi Deus, nosso Pai. Junta ele e a esposa, começam a fazer uma prece agradecendo a Jesus Cristo, agradecendo a Deus, agradecendo a Maria de Nazaré, porque Bezerra era muito devoto de Nossa Senhora. Tudo que ele falava e tudo que ele fazia tinha Nossa Senhora no meio, sempre, né? Então ele agradeceu muito a Nossa Senhora por ter abastecido o seu lar com tudo aquilo que necessitava, porque ele infelizmente não tinha condições naqueles dias de ter trazido nada. Mas é aquilo que nós falamos, né? Bezerra com a sua profissão, com o seu amor, com o seu devotamento, ele auxiliava aqueles que necessitavam. E é por isso que ele também era sempre auxiliado, né? Porque a gente só recebe o que a gente dá. Só. A gente só colhe o que planta. Veja bem, quando você só faz o bem, quando você é uma pessoa correta, uma pessoa ética, não que vá te livrar de passar pelos infortúnios que você tem que passar. Porque é aprendizado, né? É aprendizado. Mas sempre haverá uma mão, sempre, a te socorrer. Sempre haverá uma mão. Às vezes uma pessoa estranha te socorre e você nunca imaginava que isso iria acontecer daquela pessoa, né? O não perdoar de Quintino Bocaiúva é um outro caso também, que Bezerra era muito amigo de Quintino Bocaiúva, um grande político, né, do Rio de Janeiro. E os dois estavam lá conversando, porque ele gostava muito de ir à tarde, às vezes, quando ele tinha um tempo, ele ia lá conversar com Quintino Bocaiúva sobre a doutrina espírita, porque Quintino era um grande simpatizante da doutrina espírita. E os dois estão lá conversando, eis que chega o empregado de Quintino Bocaiúva e fala para o patrão que lá estava um outro empregado junto com a polícia. Aí Quintino pede licença a Bezerra, se levanta e vai conversar com o empregado. E aí o empregado começa a pedir para ele, pelo amor de Deus, para que não deixe que a polícia o leve preso, porque ele tinha 2 filhos para criar, tinha uma família, e que ele nunca mais cometeria o mesmo erro que ele cometeu. O empregado, brincando com uma arma, a arma disparou e acertou Quintino Bocaiúva de raspão. E nisso, é claro, ele não aceitou, né? E ele, vendo que Bezerra estava incomodado com a situação, da maneira como ele estava falando com o empregado, ele vira para Bezerra e fala para Bezerra assim: você não acha que eu estou certo de mandá-lo prender? Ele não está errado? Falou para Bezerra. Bezerra falou: olha, certo, não sei se você está, mas se você tem certeza de que você nunca vai precisar ser perdoado, de que você nunca vai errar nesta vida, tome a melhor decisão. Claro que Quintino Bocaiúva, depois de ouvir isso, liberou o empregado e mandou a polícia embora, né? Porque é claro, gente, quem de nós não precisa de perdão? Quem de nós garante que nunca vai cometer nenhum erro? Quem de nós? Você critica uma pessoa que errou ali, você atravessa a rua, está errando igual ela, fazendo as mesmas coisas. Porque somos seres humanos, estamos a caminho da perfeição, não somos perfeitos ainda. E essa perfeição ainda será relativa, porque perfeito é Deus. Nós estamos anos-luz abaixo de Deus, não é verdade?
Então nós temos que ter essa consciência sim, de que perdoar é necessário, porque todos nós precisamos também ser perdoados um dia, né? Um abraço em nome de Maria Santíssima faz maravilhas. Esta aqui muita gente conhece. Bezerra estava fazendo a sua palestra na FEB à noite, lá no Rio de Janeiro. Quando desce as escadas, vê um rapaz dos seus 40 anos, todo maltrapilho, cabelo desgrenhado, abatido. E ele percebe que ali tem um caso sério que ele vai ter que ajudar. O rapaz chega até ele e pede uma ajuda, porque ele e a família estavam doentes, estavam com febre, estavam há dias sem ter um alimento, ele estava desempregado e ele não tinha mais a quem recorrer. Bezerra olhou num bolso, olhou no outro, procurou aqui, procurou ali, viu que só tinha o dinheiro do bonde para ir para casa. Ele falou: você tem fé? Falou para o rapaz: você tem fé em Maria Santíssima? Claro que eu tenho. Então vamos fazer uma oração e eu vou te dar um abraço. Aí fizeram a oração a Maria de Nazaré. Ele deu um abraço nesse rapaz e falou para ele: quando você chegar em casa, faça uma oração com seus familiares. Dê um abraço em cada um. Coloque uma jarra com água. E você vai ver que vocês vão ficar melhor. O rapaz fez tudo o que ele pediu, chegou em casa, né? Colocou a jarra com água. Tomaram aquela água, não sentiram fome, conseguiram dormir a noite toda. E no dia seguinte, ele foi inspirado, esse rapaz, a bater em uma porta à procura de um trabalho. E essa porta se abriu para ele. E ele conseguiu esse emprego. Algumas semanas depois, ele volta no mesmo horário, no mesmo dia, nas escadarias da FEB. E Bezerra de Menezes descendo a escadaria, ele fala para Bezerra assim: você se lembra de mim? Ele fala: não, são tantos que passam por aqui. O Senhor me ajudou aquele dia, me deu um abraço e pediu para que eu abraçasse meus familiares, né? Ah, me lembro sim. Então, eu vim agradecer o seu abraço, porque o seu abraço fez maravilhas na minha vida e na vida dos meus familiares. Hoje eu estou trabalhando, nós temos o que comer, estamos com saúde, e eu vim te agradecer. Agora, o mais interessante é que quando o Bezerra dá esse abraço nesse rapaz lá atrás, ele vai para casa com a consciência pesada. Ele vai pensando no caminho que ele poderia ter feito muito mais pelo rapaz, mas ele não tinha condições. Ele não tinha, né, nada para dar para aquele rapaz naquele momento. Mas ele confiou que Nossa Senhora, que o plano espiritual iria socorrer aquele rapaz, e realmente foi socorrido. Em todos esses episódios, o que nós temos que sempre prestar atenção é na fé. A fé que esse homem tinha era muito grande, era imbatível. Era uma fé imbatível. Porque você sair da sua casa, sua família sem nada para comer, você conseguir trabalhar o dia inteiro, retornar para casa sem nada, né? É muita fé. É muita fé do amparo divino. E muito merecimento também, né? Busque o remédio na sua crença. Este caso, Bezerra já estava desencarnado, Ramiro Gama estava de férias com sobrinhos e filhos no interior do Rio de Janeiro. Durante a madrugada, Ramirinho Gama começa a gritar com dor. A família toda vem ver o que é e percebe que ele está com alguma coisa na mão amassada. Quando conseguem abrir a mão dele, era um escorpião. O escorpião havia picado, né, várias partes do corpo da criança, e a criança já começava a delirar, já começava uma febre muito forte, muito alta, e nisso o Ramiro Gama já liga para o médico da família e já pede que ele venha urgente na casa deles. Isso era de madrugada. O médico chega, observa o estado da criança e fala para a família: olha, infelizmente não tem o que fazer. Porque o antídoto, até chegar aqui, não tem mais o que ser feito. Até mandarmos o pedido e o medicamento chegar até aqui, vai ser 12h, 11 horas da manhã.
essa criança não vai conseguir aguentar até lá. Então, busque a cura na sua crença, na sua fé. Nisso, Ramiro Gama logo já chamou a esposa, chamou o pai dele que estava junto com eles na casa e pediu para que fizesse uma prece pedindo a Nossa Senhora que permitisse que Bezerra de Menezes viesse curar o filho deles. Nossa Senhora, né? Olha só a fé que Ramiro Gama também demonstrou neste momento. Fizeram essa prece, colocaram uma jarra com água e começaram a dar essa água de 15 em 15 minutos para a criança. A criança começou a suar, 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 e a roupa ficou toda molhada de um líquido amarelo. Com certeza era o veneno que já estava evaporando através do suor da criança. Nisso, ficaram em oração, ficaram administrando essa água. Quando foi pela manhã, essa criança despertou bem, sem febre, sem delírio e querendo se alimentar. Passou mais um tanto de hora, chega o médico para ver a situação da criança. O que havia acontecido durante aquele período todo. Quando vê a criança bem, leva um susto, né? Porque ele falou, o que vocês fizeram para essa criança estar bem? Aí Ramiro Gama falou, nós buscamos a cura na nossa fé, na nossa crença. Né? E a criança realmente foi curada. Então esse é um dos depoimentos de Ramiro Gama, que está no livro, referente ao filho dele, a esta cura. Vocês percebem, uma cidade do interior, indo dos anos de 1940 e tralalá, recurso nenhum, só fé mesmo, né? Para poder nos auxiliar. E eles foram auxiliados. Uma operação sem anestesia. Essa parte também é de uma operação que foi feita em uma fazenda. O farmacêutico estava passando de cavalo para visitar um doente, eis que um fazendeiro o chama, urgente, e pede para que ele vá até a sua fazenda ver um caboclo que lá estava ardendo em febre, porque havia entrado uma lasca no seu pé e transpassado. Nisso o farmacêutico, coitado, sem recurso nenhum, pensa, né? Ele tinha na maletinha dele 2 vidrinhos de água destilada, uma seringa, gases, iodo e um bisturi enferrujado, cego. Ele falou para o fazendeiro assim, escuta, eu não tenho nada aqui que pudesse te ajudar nesse momento, falou para ele, né? Ele falou, não, mas eu quero que você vá lá de qualquer jeito ver o rapaz, porque não tem outro recurso. Não tem a quem chamar. O farmacêutico foi lá para ver o rapaz. Quando chegou, viu uma situação muito difícil. O rapaz estava deitado numa esteira, ardendo em febre. Aquele ferimento já estava bem infeccionado. O rapaz com muita dor. E ele pensou, meu Deus, o que eu vou fazer aqui agora? O que eu posso fazer por esse rapaz? Porque tinha que ser feita uma cirurgia para tirar aquela estaca. Nisso, ele se recolhe e vai mentalizando Bezerra de Menezes, porque ele tinha muita fé em Bezerra de Menezes, porque ele foi curado por Bezerra de Menezes, pelo espírito de Bezerra de Menezes, quando era criança. Nisso ele mentaliza Bezerra, né, pedindo amparo, a inspiração e a proteção para realizar aquela microcirurgia, para salvar aquele rapaz. E ele começa, olha, agora eu vou dar uma anestesia aqui, vou dar um medicamento para que você não sinta dor, porque eu vou fazer aqui um procedimento. É claro que não tinha medicamento nenhum ali, era apenas água destilada. Colocou na seringa, injetou, ele não sabe como, mas a mão dele foi guiada e ele conseguiu fazer aquela cirurgia, tirar tudo que tinha que ser tirado ali. Ele fez o curativo, colocou iodo, fez um curativo, e o rapaz não estava sentindo nada. Você está bem? Está tudo bem? Não, estou bem, não estou sentindo nada. Não estou sentindo nada. Mas sempre com um receio de que aquele rapaz pudesse falecer devido a esse ferimento. Porque ele não estava nas condições certas ali para fazer aquela cirurgia.
E nem tinha conhecimento para isso. Mas era o que tinha naquele momento. Tudo bem, aí ele fez o curativo e falou que no dia seguinte ele passaria para fazer uma visita ao rapaz para ver como que estava. E foi para casa, claro, muito preocupado, morrendo de medo que esse rapaz não aguentasse aquele dia e viesse a falecer, né? Só que no dia seguinte ele chega lá e o rapaz já estava de pé. Sem febre, sem nada. Já estava de pé. E aí foi que ele ficou ainda mais apaixonado por Bezerra de Menezes, né? Pelo amparo desse homem que, não só na terra, como também no plano espiritual, está sempre nos amparando, sempre nos auxiliando. Aqueles que realmente pedem com fé, né? Com confiança. E a gente sabe também, né, gente, que nem todos serão curados. Mas aqueles que têm que ser curados, Deus sempre coloca no caminho alguém que possa realizar esta cura, né? Jesus não curou a todos, né? Então, Bezerra de Menezes encarnou em 11/4/1900. Antes de partir, faz uma sentida prece a Maria de Nazaré. Virgem Santíssima, Rainha do Céu, advogada de nossa súplica junto ao Divino Mestre, a Deus Todo-Poderoso, eu te peço, não que deixe de sofrer, mas para que meu pobre espírito aproveite bem todo o sofrimento. E por fim, Mãe querida, eu te peço pelos meus irmãos que ficam, por esses pobres amigos doentes do corpo e da alma, que aqui vieram buscar no teu humilde servo uma migalha de conforto e de amor. Assiste-os por caridade. Dá-lhes, Senhor, a tua paz, a paz do Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Nosso Senhor Jesus Cristo, louvado seja teu nome, louvado seja o nome de Jesus, louvado seja Deus. E assim apagara-se na terra uma grande luz e apontara no céu mais um foco de claridade. Bezerra de Menezes desencarna, ainda jovem, 60 anos, né? Bezerra de Menezes, ele teve uma doença que ele ficou mais de 4 meses acamado, sem falar, sem se movimentar. Na época eles falaram que era congestão cerebral e nasarca, que é uma doença que incha a pessoa de cima e embaixo. Hoje talvez nós falaríamos que seria um AVC, né, Johnny? Porque hoje já não usa mais esses termos. E as pessoas iam lá, mesmo assim, sentavam ao lado dele, ficavam lá observando ele, conversando com ele, mesmo sem ele poder falar nada. Ficavam lá ao lado dele nessa cadeira, ficavam na janela, ficavam espalhadas pelo quintal, por tudo quanto era lugar. As pessoas ficavam ali, perto dele. A família não tinha condições nenhuma, né, financeira. As pessoas que lá iam, que tinham condições, deixavam embaixo do travesseiro dele algumas moedas, algum dinheiro, para que a família pudesse se sustentar por um período. Então, sempre quando iam trocar a roupa de cama de Bezerra, tinha lá um dinheiro arrecadado. Os irmãos colocavam ali, e ele, como não conseguia falar, ele apenas chorava de gratidão. Cada pessoa que ia lá, colocava aquele dinheiro. É emocionante, né? A gente, quando fala de Bezerra, a gente se emociona, porque foi um homem, gente, que, meu Deus, né? Um homem que chegou e partiu sem nada material. Mas a gratidão que ele tinha por todos, e a gratidão que todos tinham por ele era muito grande. Transpassava tudo, né? E com isso, depois do desencarne dele, se reuniram 80 pessoas, foram reunidas para ajudar a família a passar algum tempo, né? Para poder ajudar essa família financeiramente, porque ainda não tinham condições de conseguirem, né, ir adiante sem a ajuda deles. Então, Bezerra de Menezes foi e é o grande apóstolo do Cristo. E quando ele desencarna, quando ele chega no plano espiritual, fala para ele Nossa Senhora: você não precisa mais reencarnar na Terra.
Agora você vai para outros planos mais elevados. Ele fala, não. Enquanto houver um irmão na terra chorando e sofrendo, eu estarei lá para poder auxiliar. E é por isso que Ele está sempre, sempre auxiliando a todos nós. Ele poderia estar em planos mais altos, mas preferiu ficar aqui, nos auxiliando, nos amparando. E quando ele ouve um grande barulho, a irmã pede para ele se virar, e quando ele olha para fora, ele vê uma grande multidão a perder de vista, que eram todos aqueles que ele auxiliou na terra, em agradecimento a ele, a tudo que ele fez por eles. Então, o enterro dele foi uma apoteose. O enterro dele teve todas as pessoas de todas as religiões, gente do morro, gente das mansões, todas as autoridades, todos estavam lá presentes para se despedir dele, porque foi um momento de muita emoção para todos. Então, que possamos guardar na nossa memória, no nosso coração, o exemplo desse grande homem, e que possamos, por pequeno que seja, que possamos nos espelhar na sua bondade, na sua misericórdia, no seu amor, sempre em nome do Cristo e em nome de Maria de Nazaré. Muito obrigada a todos.